Eu creio que Deus está nos levando para um novo tempo. Quando eu falo isso, não estou falando só de mim, eu falo de você. Creio que Deus está trabalhando muito na tua vida. E eu tenho falado muito sobre mudança de atitude. Ano novo, velhas atitudes, mesma colheita. Ano novo, novas atitudes, novas colheitas. Acho que eu vou falar isso o ano todo, né? Para que você não esqueça disso. O pastor tá pedindo para a gente mudar de atitude. Mas não é o pastor, é Deus que está pedindo. É Deus que está pedindo para a gente mudar de atitude. E hoje eu quero falar algo que a princípio você vai falar assim, pastor vai pregar heresia nesta manhã. Mas eu quero falar sobre não volte a ser escravo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, não volte a ser escravo. Não volte a ser escravo. Quem de vocês gostaria de voltar a uma época da sua vida e reescrever uma parte da sua história? Eu gostaria. Talvez não só uma, talvez alguns aí tem várias que gostariam de voltar e reescrever. É possível? Aquela parte não. Mas é possível reescrever ou escrever uma nova história a partir deste momento. Muitas vezes nós andávamos em caminhos que não eram caminhos que abençoavam, caminhos que cuidavam da nossa vida. A gente pensava em viver o momento. A gente pensava em corresponder àquele momento que nós estávamos vivendo. Gálatas 5:1. Eu vou ler no telão porque os irmãos estão reclamando que eu estou mandando a pregação para eles em várias versões. Então eu vou ler aqui para ficar de acordo. E eu vou me converter, tá, gente? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Quando nós pensamos em liberdade, muitas vezes nós pensamos que a liberdade nos permite fazer o que a gente quer. Não é isso? Liberdade para muitos é fazer o que ele quer. A liberdade em Cristo, quando Cristo nos liberta, quer dizer que não existe ausência de regras. A liberdade em Cristo não quer dizer que não tenha regras. Mas a libertação de Cristo para a nossa vida é libertação do pecado, da escravidão, de liberdade para viver em Cristo. As regras, quando a gente conhece a Jesus, elas são conhecidas como princípios bíblicos. E regra não é para punir. Regra é para para zelar da tua vida. Se uma pista tem uma velocidade de 110, 120, quer dizer, alguém fez alguns testes e fala para você assim, 110, 120 é uma velocidade segura. Se alguém coloca lá numa panela de pressão, você pode cozinhar essa panela de pressão em fogo alto só durante 10 minutos. Quer dizer que alguém testou. Depois dos 10 minutos, pode ser que o teu feijão pare no teto. Por quê? Porque o material pelo qual foi feito, ou para qual foi feito aquilo, aguenta só 10 minutos de pressão. Fala comigo assim, regra
não foi feita para me punir, mas para me dar segurança. Quando nós somos livres em Jesus, isso significa que nós somos livres para amar, nós somos livres para perdoar e viver conforme a vontade de Deus, conforme os princípios que estão na palavra de Deus, sem ter o vício ou sem ter o medo, sem ter a condenação para nos perseguir. Quem já foi dependente aqui de algo, o vulgo vício? Eu já fui dependente. Lá atrás, no passado, eu já fui dependente. Mas quando a gente fala vício, muitos pensam cigarro, muitos pensam de bebida, droga. Mas vício é aquilo que quando você não tem, te faz falta e você meio que desespera. Água tira aqui, Beto. Ó. Tem muita gente que é viciada em refrigerante, alface, café, que não vive sem e precisa daquilo, porque se não beber um café na hora que acorda, ai meu Deus, já dá tremedeira no cara. Então, muitas vezes, vício não é só bebida, drogas, pornografia, tal, mas são coisas de que você necessita para viver. Hoje nós estamos talvez vivendo um vício na nossa vida, que é o vício de celular. Tem gente que se ficar 5, 10 minutos longe do celular, ele desespera. Ai meu Deus, onde está? Onde está? Ele não, é raro às vezes você vê mãe falar assim, onde está meu filho? Onde está meu filho? Mas o celular. Vício é coisas que você não vive sem. Então nós precisamos ser equilibrado. A nossa vida tem que ser uma vida de equilíbrio. Tem que ser uma vida onde nós vamos viver com liberdade. Se eu ter celular na mão, beleza. Se eu não ter, beleza também. Tranquilo. E é para isso que Cristo nos libertou. É para isso que Cristo nos abençoou. Quem já lutou contra uma doença que demorou alguns dias para sarar? O que te motiva a continuar o tratamento? Porque muitas vezes nós fazemos o tratamento e o tratamento é pior do que a dor que a gente sentia. Você sente dor de cabeça, sente um mal-estar, mas você sabe que precisa passar por aquele processo para ficar bem. Precisa passar por aquele momento para ficar bem. A cura, muitas vezes na nossa vida, gente, vai trazer dor. Vai trazer angústia, vai trazer um tempo de deserto. Mas nós precisamos passar por isso para sermos verdadeiramente livres. Porque a liberdade, ela não é automática. Nós não somos um computador onde a gente instala um programa ou desinstala um programa ruim e coloca um programa bom. Mudança de atitude é um processo, é um mover de Deus sobre a nossa vida, mas em Jesus nós temos a certeza que por mais difícil que possa parecer o processo, nós vamos passar por ele. Nós vamos passar por ele e precisamos entender o que fala João 8,36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Em Jesus eu posso escolher
O que eu vou fazer? Em Jesus eu sei que eu posso viver livre de uns medos, de angústias que me perturbaram por muitos anos. Mais uma vez, quando nós ouvimos que somos livres, nós pensamos assim: agora eu posso fazer o que eu quero. Agora eu posso viver da minha maneira. Agora eu tenho como escolher o que eu quero fazer. Mas tem algo que nós precisamos entender. A nossa vida sempre vai ter um dono. A nossa vida sempre vai ter um dono. Ou você é de Jesus, quando você fala: Senhor, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. A partir daquele momento, pelo seu livre-arbítrio, você se colocou debaixo da autoridade de Jesus. Tá, pastor, mas se eu preciso escolher para Jesus ser meu Senhor e Salvador, de quem que eu era antes? Você é inteligente, você sabe de quem que você era. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é alguns pecaram, é todos pecaram. Não sou eu que estou falando. Se você quiser brigar, você vai ter que brigar com Adão e Eva. Porque lá, quando eles pecaram, aconteceu isso. Pelo pecado deles, nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nunca desamparou ninguém. E o projeto de Deus para o homem é que nós tenhamos comunhão com Ele. E se nós estávamos destituídos da glória de Deus, Deus encontrou um caminho para nos resgatar. E a Bíblia diz que quem é o caminho? Jesus é a verdade, a vida. É o único caminho que nos conecta com Deus. É para isso que nós temos que nos converter. É para isso que nós precisamos mudar a direção da nossa vida. E entender, e escolher qual é o dono para quem eu quero entregar a minha vida. Quem eu quero que coordene a minha vida. Quem eu quero que seja Senhor na minha vida. É uma escolha. Ninguém obriga ninguém. Você tem que aceitar Jesus. Não, nós estamos aqui pregando e é o Espírito Santo quem te faz o convite, é o Espírito Santo quem te chama ao arrependimento, é o Espírito Santo quem te convence dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. A Bíblia tem tudo que você precisa fazer para se conectar em Deus. Gálatas 5,16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne. Mais um. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Espera aí. O que me leva à escravidão novamente? O que me leva a voltar às velhas práticas? Coloca o 16 para mim. Portanto vos afirmo, vivei pelo... O que me leva a voltar à escravidão? É não viver pelo Espírito. É não ser guiado pela palavra. É não estar debaixo da palavra de Deus.
Isso me leva à escravidão, porque o Espírito me convence dos meus pecados. O Espírito me alerta quando eu estou indo por um caminho que vai desagradar a Deus e vai me levar para caminhos de morte. A escolha de viver livre ou ser escravo sempre vai ser minha. A escolha de ter uma vida de retidão, de viver na presença de Deus, é minha. A gente até é criativo nas desculpas que a gente dá. Mas eu sofri no meu passado. Eu me decepcionei com fulano. Eu não consigo alcançar. Permanecei firme no Espírito, e é Ele quem vai vos dar vitória. Permanecei firme, e é Ele quem vai te dar vitória. 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam, o que está falando? É o pastor que está falando? Volta no 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos previ antes. Os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Nós não somos mais inocentes. Nós não somos mais inocentes. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que não podemos praticar. Por quê? Muitas vezes nós voltamos à escravidão. Por quê, queridos? O Espírito Santo precisa reinar. Jesus precisa reinar em nós. Quanto menos eu oro, mais vontade de pecar eu tenho. Quanto mais eu oro, menos vontade de pecar eu tenho. É a matemática celestial. Quanto menos eu oro, mais vontade de pecar. Quanto mais eu oro, menos vontade de pecar. E quem vive nessas práticas, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega e você pensa que o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Mas eu creio, queridos, que Deus é maravilhoso, Ele é cuidadoso, e Ele está movimentando o seu coração. Eu sei que tem muita gente querendo pegar a cadeira e jogar em mim nesta manhã aqui. O que esse pastor está falando? Mas eu creio que Deus está trabalhando no seu coração nesta manhã para te desafiar a viver um novo tempo. Fala comigo assim:
é duro, mas eu vou viver esse novo tempo. Gálatas 5:22 é o meu versículo preferido. Entretanto, o fruto do Espírito é, vamos lá? Vamos ler? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas não há lei. Ou contra essas coisas não há lei. Por mais que o diabo possa parecer que tem poder, ele tem poder. Mas por mais que ele possa tentar te amedrontar, se você vive isso, não tem condenação para você. Não tem ninguém que possa te condenar se você viver o fruto do Espírito. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade não é o fim dos limites, mas é o princípio do cuidado de Deus para a tua vida. Não encare um não como punição, encare um não como cuidado. Semana eu estava lembrando de algumas namoradas que eu tive lá atrás. Não foram tantas, tá? Pelo amor de Deus. Antes de conhecer a pastora, tá? Mas hoje eu vejo que elas vinham com as desculpinhas e falavam assim, não dá pra gente namorar, porque meu pai... E eu ficava arrasado, ficava uma semana brocochô, trabalhando mal, comendo mal, porque eu sou sentimental, sabe? E hoje você para e começa a analisar e fala assim, meu Deus, se eu tivesse casado com aquela doida, onde eu estava? Nós precisamos começar a encarar o não como um cuidado de Deus e não como uma punição de Deus para a nossa vida. A viagem não deu certo, só todo mundo viaja, vai para a praia, depois posta lá foto da praia, só eu que estou aqui em casa lavando o quintal. Meu querido, às vezes Deus está te livrando de um grande problema e Deus cuidou, Deus zelou por você. A Bíblia diz, em tudo dai graça, porque é a vontade do Senhor. Quando nós encaramos a nossa vida desta maneira, nós não voltamos para a escravidão. Porque o que nos leva de volta para a escravidão, muitas vezes, ou a maioria das vezes, é a decepção de não alcançar algo que nós queremos com tanto empenho, com tanta vontade. Não deixe com que as decepções te voltem para o passado, mas encare ou pergunte para Deus, Deus, o que eu ainda não aprendi com essa história? O que ainda o Senhor está trabalhando na minha vida? O que eu preciso melhorar? Qual é o peso que eu tenho que deixar para trás para que a plenitude do Senhor venha sobre a minha vida? Deus não é um Deus irresponsável, que coloca coisas nas tuas mãos que vão ser prejuízo para você lá na frente. Deus é um Deus responsável, e Ele vai entregar bênção na tua mão, quando você está preparado para usufruir daquilo. É quase aquela história, não adianta você pegar uma Ferrari, dar na mão de um cara que dirige Kwid. Nada contra o Kwid, a Rafa tem um. A velocidade é totalmente diferente. O Kwid, 110 por hora, ele está tremendo tudo. A
o Ferrari a 110 por hora está em segunda. E aí? Se o cara acelerar, vai acontecer o quê? Vai dar problema. Vai dar problema. Que você possa entender isso e saber esperar o tempo de Deus para a sua vida. Saiba esperar o tempo de Deus. Não volte ao seu passado. A gente tem uma história na Bíblia sobre Agar e Sara. Abraão, os filhos de Abraão. Abraão não tinha filho. E Deus tinha prometido que dele sairia uma nação. Deus prometeu que iria prover. Mas durante a caminhada, o que aconteceu? Sara já era avançada em idade. Abraão também. O que eles fizeram? Arrumaram Agar e arrumaram um jeito. O filho que eles iam receber vinha de um modo milagroso, de um mundo da realidade espiritual que Deus estava trabalhando. Mas o que eles resolveram fazer? Não, nós vamos agir na nossa carne. Nós vamos agir na força do nosso braço. Então vai lá, Abraão, deita com Agar e nasce Ismael. Nasce um filho da carne, Ismael. E aí, logo depois de um certo tempo, nasce o filho da promessa. Nasce o filho da promessa, o filho que vai gerar uma nação. O que você quer na tua vida? Você quer a força do teu braço ou você quer esperar o mundo espiritual se mover ao seu favor? Quando o mundo espiritual se move ao seu favor, as coisas acontecem naturalmente. Vai ter resistência, sim. Vai ter resistência, mas você precisa aprender a esperar. Não volte para a escravidão do medo. Não está acontecendo nada. As coisas não acontecem, então vou me envolver. Vou fazer do meu jeito. Muitas vezes, quando nós fazemos do nosso jeito, não dá certo. Não dá certo. Para concluir, a liberdade que Jesus te oferece não é fazer o que eu quero, mas a liberdade que Jesus te oferece é você ter a liberdade de fazer a vontade de Deus. Não é fazer o que eu quero, mas é fazer a vontade de Deus. Deus tem uma missão, Deus tem algo para cada um realizar. Deus tem um dom específico para a tua vida. Deus tem algo que você faz com excelência que só você faz. E eu entendo que essa excelência tem algo específico que você precisa fazer. Que você precisa se empenhar e descobrir, Deus, o que eu vou fazer com o meu talento? Eu vejo, nós pintamos a igreja da criança lá no fundo, depois vocês vão lá ver, ficou maravilhoso. A Rafa descobriu como é que chama aquele cara? Grafieiro. É isso aí. Cara, é top, gente. Eu vim aqui no primeiro dia e falei, não vale tudo isso não. Mas durante o percurso que ele foi fazendo, no final, a pintura ficou especial, espetacular. E tem coisa que é você quem vai fazer. Tem aqui o Lucas, tem restaurante de sushi. Se eu for fazer sushi, vai virar uma lambrequeira. Mas pede para ele fazer churrasco para ver se ele sabe. Desafia aí, hein?
Não me diminua, pelo amor de Deus. Mas qual é o dom que você vai usar para abençoar o reino de Deus? Não deixe o inimigo falar que você não tem nada para contribuir. Uma das maiores causas que te levam a voltar à escravidão é muitas vezes não entender o que Deus quer para a tua vida. E não entender muitas vezes não te dá paciência para passar pelo processo. Passe pelo processo. Quanto menos eu oro, mais perto do pecado eu fico. Quanto mais eu oro, mais longe do pecado eu fico. Quanto menos eu oro, mais longe de Deus eu estou. Quanto mais eu oro, mais perto de Deus eu estou. E quanto mais perto de Deus, mais resposta eu tenho de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe eu fico da escravidão. Porque na presença de Deus não existe tristeza, não existe angústia, não existe falta de alegria. Mas na presença de Deus, a plenitude do Senhor é algo especial. Minha pergunta para você nesta manhã: você tem tido prazer em orar? Você tem tido prazer em ler a palavra de Deus? Ou você só está fazendo porque supostamente a sua religião exige que você faça isso? Eu vou orar esta semana porque vai que o pastor pergunta se eu orei essa semana e pedir para mim levantar a mão, eu vou precisar levantar a mão. Não faça por mim, faça por você. Faça pela tua casa. Eu tenho certeza que se naquele momento que eu perguntei lá atrás, qual o momento que você gostaria de reescrever a sua história? Se você tivesse uma vida de oração, você não precisaria ter esse pesar, falar assim, eu queria reescrever aquele momento. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Que isso possa ficar gravado no teu coração. Eu não vou voltar para trás. Eu sei a dor que eu passei para ser liberto de tal coisa. Eu sei o sofrimento que eu passei para ser liberto de tal coisa. Eu não quero voltar para lá. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: o diabo anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. E se ele vai e acha a casa varrida e adornada, ele vai e volta com mais 7. Se você retroceder, voltar para trás, o seu estado não vai ser como era aquele momento. Porque o diabo vai voltar e vai trazer mais 7. Então o seu estado vai ser 7 vezes pior do que você viveu. Pastor, o senhor está tocando terror em nós hoje. Estou mesmo. Porque eu não quero ver você voltando a ter os mesmos problemas que você tinha lá atrás. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe a dor que tudo aquilo te causou. Você sabe as perdas que você teve por viver aquele momento, por viver aquele tempo. Então, meu querido, seja homem, seja mulher, e se levante e fala assim: eu não vou retroceder. Eu não vou voltar à escravidão, porque Cristo me libertou, e eu verdadeiramente sou livre.